Eu acho que nós tivemos alguns reveses ali gigantes, né? A questão do transporte coletivo foi um dos reveses. Nós tivemos a questão do fundo, como a gente percebia uma Câmara Municipal inoperante e a gente também percebia uma controladoria inoperante, a gente criou o Fundo Municipal de Compliance, onde viria recursos do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal. E o que aconteceu? Quando foi para aprovar na Câmara, eles destroçaram o fundo. Eles poderiam, os vereadores queriam referendar o presidente do fundo e que o dinheiro do fundo pudesse ser usado para outras ações. Então, esse foi um dos reveses grandes. E a questão do transporte é uma questão aqui que a gente se alonga, se for falar. Entendeu? Inclusive, está tendo uma CPI na Câmara, que eu acredito que o Ministério Público deva acompanhar de perto, o Tribunal de Contas tem que acompanhar de perto, porque as coisas não foram boas na época. Não foi o que a população precisava. Então, a gente percebe, a gente caminha nas ruas, a gente superou essa necessidade de andar de ônibus, mas a gente vê que tem muita gente que precisa e que depende dessa mobilidade. Hoje nós temos bairros sem ser atendidos e nós temos um custo subsidiado em torno de 25 milhões por ano. Eu sou a favor da tarifa zero. Vou trabalhar para que aconteça. É uma das propostas de plano de governo. Se a gente já está subsidiando 25 milhões, a gente tem a questão do Vale Transporte, que é arcado pelos empresários. Nós temos a ajuda governamental que vem para pagar a passagem tanto dos estudantes estaduais quanto dos estudantes da Unira. Então, eu acho que com todo esse colchão, se a gente precisar implementar um pouco mais do que essa economia dos cargos comissionados vão gerar, que eu acho que nós podemos construir um paço municipal e podemos também subsidiar a tarifa zero, de fato, mas não é esse subsídio não advém só de você dizer que é tarifa zero. Nós precisamos cuidar dos custos, fiscalizar. Hoje a prefeitura paga por quilômetro rodado. E quem está fiscalizando? Porque naquele momento da caducidade, os ônibus que deveriam estar em Foz, eles estavam prestando serviço para a Copabel, em Cascavel. Isso tudo consta nos processos. Então, enquanto a gente não aprender a cuidar de custos, o empresário nada de braçada. A caducidade junto ao consórcio Sorriso na época foi uma medida que você tomou ou foi uma medida da prefeitura? É uma medida, é um processo administrativo. Porque está nas tuas costas a acusação de que vai ter um grande prejuízo e vai ser pago pelo morador de Foz do Iguaçu, porque teria aí 100 milhões. A gente vai ficar bastante falando sobre isso aqui. Então, usa o teu poder de síntese. O que acontece? É um contrato de 2010, onde foi contratado para transportar um número X de passageiros, que era em torno de 600, 700 mil, porque ainda era um momento que muita gente dependia de ônibus, porque confiava. Eu mesmo, quando eu iniciei na escola, nós tínhamos 22 funcionários, 20 utilizavam o Vale Transporte. Quando eu saí da escola em 2019, tinha 230 funcionários e tinha 2 Vale Transporte. As pessoas deixaram de confiar no transporte público. Não só em Foz. Outras cidades têm uma decadência. O cara compra uma moto, ele vai com o colega para o trabalho, e no decorrer disso, o consórcio Sorriso chegou a atender 1.200.000 passageiros. Contratado para ser 600, 700. Lá eles tiveram um ganho. Quando foi no momento da pandemia, onde eles alegavam prejuízos, nós não podemos esquecer que um contrato de 2010 a 2025, quando você encerra o contrato, você vai passar a régua. Vai ver os momentos que eles ganharam mais e os momentos que eles perderam. Mas no momento da pandemia, onde eles alegavam maior prejuízo, os ônibus estavam em Cascavel trabalhando. Por outro lado, os funcionários eles tinham ajuda do governo federal. As empresas recebiam 30%. Do salário, quem pagava era o governo federal. Os ônibus estavam parados na garagem. 25% do custo da frota é combustível. Se os ônibus não rodaram na pandemia, também não tiveram esse custo. Não teve desgaste de pneu,
os funcionários do governo federal ajudando, eles tiveram lucro com a frota deles em outras cidades. Então, isso precisa passar a régua. Eu estimo uma auditoria bem feita. Vai depender também do controle. Será que o Fostrans tem esse controle e tem essa fiscalização? Eu tenho dúvidas. Mas se tiverem, eu estimo que a prefeitura tem para receber do consórcio Sorriso de 30 a 40 milhões. E tem que ser apurado. Faz parte do processo. O processo administrativo, nós tivemos... A Procuradoria deu o parecer. Eu não assino decreto. Quem assina é o prefeito. A decisão é do prefeito. Mas ele subsidiou. Ele tem a questão da Procuradoria, ele tem a questão da decisão judicial. Nós temos hoje no TJ voto vencido. O voto vencido, ele dá... Por quê? É interesse público. Quem decide é a prefeitura. Estava sendo prejudicado? Quantas greves nós falamos, né? Naqueles períodos? Ou anteriormente? Era todo ano tinha greve. Não atendia a população. Ônibus velho, caía a roda. E a prefeitura não pode fazer nada. A prefeitura teve que tomar a iniciativa. Era um momento crucial. Agora, a contratação da nova empresa, aonde tem sócios que são sócios do consórcio Sorriso, precisa ser apurado. Porque a atual empresa, o empresário responde a lavagem de dinheiro, fraude à licitação, tem mais de 30, 40 processos no Ministério Público. Eu não podia estar junto.